Sabe aquela sensação de que algo dentro de você não é mais seu? Que seu próprio corpo está se transformando em algo que você não reconhece? José Santos pensou que o pior já tinha passado depois daquele encontro. Ele estava errado. Muito errado. O que aconteceu depois fez aquela primeira noite parecer apenas um aviso. Preparem-se, porque esta continuação vai mostrar que existem coisas piores do que encontrar um monstro. É descobrir que você está se tornando um. 3 semanas se passaram desde aquela noite fatídica. José não dormia mais. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos vermelhos brilhando no escuro, sentindo-os queimando dentro da sua cabeça, como brasas vivas. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Conceição, é que algo tinha mudado dentro dele, naquela madrugada. José começou a notar as primeiras mudanças na segunda semana. Pequenas coisas, quase imperceptíveis no início. Acordava com as unhas roxas, como se tivessem sido esmagadas durante a noite. Conceição achava que era do trabalho pesado, mas José sabia que não tinha machucado as mãos. Comecei a sentir uma coceira estranha nas costas. José conta, com uma voz que não parece mais completamente dele. Não era coceira normal, sabe? Era como se algo estivesse crescendo debaixo da pele, tentando sair. As noites ficaram piores. José acordava no meio da madrugada, com uma sede insuportável, mas água não resolvia. Nada resolvia. Era uma sede diferente, que vinha de um lugar profundo dentro dele, um lugar que ele não sabia que existia. Conceição começou a estranhar o comportamento do marido. Ele ficava horas olhando pela janela durante a madrugada, completamente imóvel, como se estivesse esperando algo. Quando ela perguntava o que estava fazendo, José não respondia. Era como se nem a escutasse. Foi quando José começou a evitar espelhos. Toda vez que se via refletido, por uma fração de segundo, seus olhos pareciam brilhar com um tom avermelhado que desaparecia quando piscava. No início, pensou que estava imaginando coisas por causa da falta de sono. Mas então veio o cheiro, aquele mesmo cheiro de enxofre e animal morto que sentiu na noite do encontro. Só que agora, o cheiro vinha dele, de dentro dele. Conceição reclamava que ele não tomava banho direito, mas José sabia a verdade. Não importava quantas vezes se lavasse, o cheiro continuava grudado na pele, como se fosse parte dele. Os vizinhos começaram a relatar novos ataques aos animais, mas havia algo diferente agora. As marcas não eram mais apenas 2 furos, eram arranhaduras profundas, como se a criatura tivesse perdido o controle, como se estivesse com fome demais para ser cuidadosa. José sentia um aperto no peito toda vez que ouvia esses relatos. Uma parte dele, uma parte que estava crescendo a cada dia, se sentia satisfeita. E isso o apavorava mais do que qualquer criatura poderia. Foi numa quinta-feira que José acordou e não conseguiu mais negar. Suas costas estavam cobertas de protuberâncias duras debaixo da pele, como se ossos estivessem tentando furar para fora. Quando tocou, sentiu uma dor aguda que o fez dobrar. Mas junto com a dor, veio algo pior. Prazer. Eu estava me transformando, José sussurra, e sua voz tem um tom rouco que não tinha antes. Aquela coisa, ela não me atacou naquela noite. Ela me marcou, me escolheu. Conceição finalmente viu. Ela entrou no quarto e encontrou José sem camisa, observando as deformações nas costas através de um espelho de mão. Ela gritou, mas o grito morreu na garganta quando José se virou e ela viu seus olhos. Não eram mais completamente humanos. Havia algo antigo ali, algo faminto. José tentou explicar, mas as palavras saíam erradas. Sua língua parecia grande demais para a boca, e quando falava, sons estranhos escapavam junto com as palavras. Conceição correu para fora da casa, mas José não foi atrás. Não porque não quisesse, mas porque uma parte dele estava feliz que ela tivesse ido. Naquela noite, José não lutou mais contra o que estava acontecendo. Saiu de casa depois da meia-noite, andando em direção ao mato.
Seus movimentos eram diferentes agora, mais fluidos, como se seu corpo soubesse para onde ir, sem que sua mente precisasse decidir. Foi quando encontrou ela, a criatura original, esperando por ele, no mesmo lugar onde tudo começou. Mas agora José podia ver coisas que não via antes. Podia ver que havia outros, dezenas deles, escondidos nas sombras do sertão, todos observando ele com aqueles olhos vermelhos brilhantes. A criatura se aproximou de José e fez algo que congelou seu sangue. Tocou seu rosto com uma garra que parecia ao mesmo tempo animal e humana. E então José entendeu. Eles não eram monstros que apareceram do nada. Eram pessoas. Pessoas que foram escolhidas, transformadas, condenadas a viver entre dois mundos. Nunca mais completamente humanos, nunca completamente monstros. A pior parte, José termina sua história. E agora mesmo na luz do dia, seus olhos têm aquele brilho vermelho que não desaparece mais. Não é virar a criatura. É perceber que você não quer voltar, que a fome que sente é mais forte que qualquer memória de quem você era. E que toda noite, quando olho para as casas dos meus vizinhos, para janelas iluminadas, uma parte de mim está escolhendo qual será a próxima. José Santos não mora mais com Conceição. Ela fugiu para a cidade grande, mas nunca contou para ninguém o que realmente viu. Alguns dizem que José ainda vive na mesma casa, que trabalha durante o dia como sempre fez. Mas os vizinhos notam que ele nunca mais fala com ninguém, que seus olhos evitam contato direto e que sempre que há ataques noturnos aos animais, José está misteriosamente acordado, observando pela janela, com um sorriso que não parece humano. Se vocês acharam que a primeira parte era assustadora, agora sabem que o verdadeiro terror não está apenas em encontrar um monstro, está em descobrir que o monstro pode estar dentro de qualquer um de nós, esperando apenas o momento certo para emergir. Deixem seu like se esta continuação perturbou vocês ainda mais. Se inscrevam porque esta história ainda não terminou. E me digam nos comentários o que vocês fariam se começassem a sentir as mesmas mudanças que José. Lutariam contra ou se renderiam ao inevitável?